Eu agradeço a você que está aqui hoje celebrando conosco. Agradeço a você que está participando conosco pelo Facebook da Comunidade Resede, pelo Facebook do Mosteiro São Paulo da Cruz. Graças a Deus, as igrejas estão voltando a abrirem com um pouco de prudência, mas já é possível que algumas pessoas já possam voltar à celebração da Eucaristia. Isso é muito, muito importante, porque nós temos que voltar a comungar. O Evangelho não mudou. Jesus disse: quem não comer de mim não viverá. Nós não podemos criar o hábito de deixar de comungar, que nós vamos virar protestantes. A palavra precisa se concretizar na comunhão, na Eucaristia. Eu estou observando que muita gente está virando protestante já. Assiste missa só em casa, não quer mais sair, com razão, com precaução. Mas é melhor morrer com Deus ou sem Deus? Jesus disse: a crise que eu coloquei no mundo é para que vocês se voltem a mim, não para que vocês se afastem de mim, para que vocês se voltem a mim. O Papa Francisco está dizendo a todo momento que seria algo muito absurdo que a crise que pegou o mundo inteiro fizesse a gente ficar pior do que estava. Porque nós, de fato, estamos numa crise séria. Mas é preciso que estejamos melhor do que pior. Nós temos que sair melhor. Então, por exemplo, vocês vão na lotérica, tem uma fila enorme. Vocês vão no ônibus, no circular, está lotado. Vocês vão ao banco, não tem como entrar. Vem na igreja, as igrejas ficam vazias. Porque se a nossa igreja estiver cheia, por exemplo, se nós aqui estivermos no limite, não há problema, nem para mim, nem para as monjas. Nós vamos fazer outra missa. Então vamos aumentar o número de missas, às 8 horas, às 11 horas, às 3 da tarde e às 7 da noite, de sábado e domingo. Não é problema. O problema é o povo não procurar mais a missa. Nós precisamos voltar à missa. E a igreja deverá fazer mais missas com menor número de gente e maior número de celebrações. Entendem? O que nós não podemos é a gente deixar de celebrar ou deixar de comungar, de participar da presença do Senhor. Então, comecem a conversar com seus párocos, comecem a conversar com os irmãos da comunidade, para que aumente, se precisar, o número de missas, mas que as missas aconteçam, não haja, ou não acostumemos a ficar simplesmente pela internet, pela transmissão. A transmissão é para quem está no risco, para os idosos e as pessoas que têm muitas probabilidades de afetamento na saúde. Mas graças a Deus nós somos todos jovens aqui. E nós podemos fazer uma prudência, mas um encaminhamento. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós ouvimos uma profecia. Vocês lembram que semana passada nós ouvimos a vida de um profeta, a vocação de um profeta, chamado como Jeremias. E hoje, esse domingo, nós vamos escutar o profeta Ezequiel. Ele é mais ou menos contemporâneo de Jeremias. Ezequiel estava lá em Jerusalém, quando Nabucodonosor chegou com as suas tropas, no ano 597 a.C.,
Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e levou todas as lideranças da cidade para o exílio na Babilônia. E Ezequiel também foi levado para a Babilônia. E lá da Babilônia, ele começa logo 2 anos depois, no ano 595, ele começa a realizar anúncios, profecias, e ele vai pregando, fazendo chamadas, graves anúncios, profecias fortes, pelo menos até o ano 571. Ele vai fazer grandes anúncios, chamadas proféticas. E hoje nós temos a alegria de escutar a vocação do profeta de novo, no capítulo 33 de Ezequiel. Lá, nesse trecho, narra-se qual é a vocação de um profeta, qual é a missão de um profeta. Eu já expliquei aqui semana passada. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que tem a palavra de Deus, é aquele que dá a visão de Deus, o pensamento de Deus para o povo. E Ezequiel tem uma missão. Ele diz que o profeta tem a tarefa de ser vigia. O que é a vocação profética? É aquela missão que Deus dá para um pai, para uma mãe, para um encarregado, para um sacerdote, para uma liderança, para um jovem, para um avô, de ficar de olho, vigia. A vocação profética, ela é de atalaia. É alguém que é sentinela, é alguém que vai ficar atento com os acontecimentos e vigiando, de olho. E aqui já vem a primeira responsabilidade nossa, e eu devo perguntar a mim e a você: você está de olho nos acontecimentos da vida? Você está refletindo, está olhando, está enxergando, ou está indiferente? Houve uma época que o Papa Francisco começou a usar uma expressão muito forte, dizia assim: nós estamos na globalização da indiferença. Ou seja, todo mundo, ninguém está nem aí. Cada um na sua, todo mundo conectado, mas cada um na sua. Cada um na sua maneira, no seu jeito, no seu hábito, no seu modo. E ai, se alguém corrigir o outro. Ai, se alguém falar alguma coisa. Então diz o Senhor: se tu vês alguém errando no caminho, tu tens a obrigação de exortá-lo, de adverti-lo, de conversar com ele, de corrigi-lo. Parece que a nossa geração não gosta disso. A gente não gosta desse negócio de corrigir, de conversar, mas é preciso, você que é mãe, tem que fazer uma reunião com os filhos de vez em quando, assim: por favor, gente, vamos fazer uma conversa entre nós, esposo e marido e mulher. Os esposos precisam se conversar. Viu alguma coisa que não está boa, que não está dando certo, está meio perigoso? Dialoguem, avaliem. É preciso conversar com os nossos irmãos. Quantos de nós não nos damos bem com os nossos irmãos? Porque a gente primeiro corrigia, depois deixou rolar, daí a coisa explodiu e agora ninguém mais quer se complicar. Mas é preciso descobrir um carisma, o carisma da profecia. Quem de vocês gostaria de ter a palavra de Deus na sua boca? De ter o pensamento de Deus na sua mente, de ter os sentimentos de Deus no seu coração? Reze a Deus, peça o dom da profecia. E o que é o dom da profecia? É ficar de olho,
e exortar, corrigir, segundo o pensamento de Deus. Segundo quem? O nosso problema é que a gente só conhece o pensamento do mundo. A gente só entende de mundanidade. A gente só entende de festa, dança, dinheiro, comida. A gente vai conversar com as pessoas, vai para trocar receita. Olha que conversa profunda que a gente tem. Ou a gente troca receita, ou a gente fala de carro, ou a gente comenta da vida do vizinho, da roupa que comprou. É isso que nós chamamos de diálogo. Mas diálogo não é isso. Diálogo é falar de si mesmo. Diálogo é abrir-se. Diálogo é falar com o outro, é se interessar pela vida do outro. Eu até gostaria de perguntar uma coisa para você. Tem alguém que se interessa por você? Tem alguém que quando você está meio desanuviado, está meio irritado, está meio fora de cabo, tem alguém que te chama e diz: ei, o que está acontecendo com você? Tem alguém que mostra interesse com a sua vida, porque corrigir é amar, cuidar é formar, cuidar é se interessar, e a profecia é isto, é poder falar ao outro a palavra de Deus, é você poder dizer para o seu irmão, para a sua irmã: sabe o que Deus pensa disso? Vamos dizer juntos? Sabe o que Deus pensa disso? É conversar sobre a aliança, é conversar sobre a obra divina, é conversar sobre o pecado que a gente comete e sobre as misericórdias do nosso Deus. E então Deus diz ao profeta Ezequiel: se eu te mandar corrigir e você não fizer isso, aquele homem, aquela mulher vai pagar pelo mal que fez, mas você também vai pagar por isso. Você também vai pagar pela sua omissão. Imaginou, por exemplo, quando alguém está pensando de abortar e ninguém fala nada? Imaginou quando alguém está bebendo demais e ninguém fala nada? Imaginou quando alguém está se envolvendo no dinheiro, na corrupção, no desvio e ninguém fala nada? Cadê os superiores do padre Robson? Por que não falaram nada? Ninguém fala nada? Na vida, no mundo, nós não estamos sozinhos. 3 coisas nós temos: família, colegas de trabalho e quem ama a gente. E nesta hora, cadê essas pessoas que enxergam a gente, que estão vendo a gente? Por que não exortam? Por que não corrigem? Por que tem que jogar para a polícia investigar? Quantas vezes eu vi na minha vida de padre, em periferias, como eu sempre trabalhei, para resolver problemas, as pessoas chamando polícia. Nossa, está tendo uma briga lá entre um filho, um irmão, um vizinho, chama a polícia. Eu tenho até pena dos nossos policiais, porque eles têm que ainda resolver problemas íntimos, problemas internos, problemas familiares, que devem se resolver como? Problema de família se resolve aonde? Na família. Diga, problema de família se resolve aonde? Problema de igreja se resolve aonde? Na igreja. Problema de trabalho se resolve aonde? No trabalho. Problema entre amigos se resolve aonde? Com um amigo. Problema no casamento se resolve com quem? Mas cadê essa graça? Cadê essa possibilidade da gente resolver as coisas entre nós? Cadê os profetas do nosso tempo?
a gente não escuta o que o outro fala, ou a gente não confia em ninguém. Então Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, vai ensinar, Cauã, é uma das páginas mais bonitas que tem no Evangelho, que Jesus ensina como que se faz a correção fraterna, como se faz a correção fraterna. É muito importante isso para os nossos dias. Primeiro, Jesus diz assim: se o teu irmão fizer alguma coisa de errado, veja, se o teu irmão pecar contra ti, vejam lá, uma pessoa que fez alguma coisa contra a gente, fez alguma coisa malvada, fez alguma coisa ruim contra a gente, Jesus diz que a gente precisa ir acertar isso. Se está acontecendo um mau relacionamento, precisa ser acertado, sim ou não? Se você tem algum mau relacionamento na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, na igreja, precisa acertar, sim ou não? Sim. Mas olha como que começa Jesus falando. Lá para o profeta Ezequiel, Deus falou: se o ímpio pecar, vai corrigi-lo. Mas agora Jesus aqui fala, César, se o teu irmão pecar. Há uma mudança muito grande do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas que faziam coisas ruins eram chamadas de ímpias, desonestas, corrompidas, nécias, pecadoras. Mas no Evangelho, Jesus chama as pessoas pecadoras de irmão, irmã. Já começa aqui. Toda pessoa que faz alguma coisa de mal para nós é nosso irmão. Toda pessoa que está levando um comportamento errado na vida, lembra, é teu irmão, é tua irmã. Nunca trate uma pessoa como não presta, não vale a pena, chuta logo. Não, lembra, em primeiro lugar, os malvados deste mundo, os corruptos, os sedutores e seduzidos deste mundo, são nossos irmãos. Então, vamos dizer comigo: meu irmão está com problema. Minha irmã está com problema. Essa é a primeira atitude que você tem que ter. Quando você vê alguém fora de cabo, quando você vê alguém abusado, quando você vê alguém fazendo algo que não está normal, não está certo, está desonesto, está errado, a primeira coisa a pensar é: meu irmão não está bem. De novo, meu irmão não está bem. E então como que se corrige o irmão? Jesus ensinou as 3 maneiras de corrigir o irmão. Primeiro, vai e conversa com ele, a sós, em particular. Coisas feias, coisas ruins, problemas, não se joga na internet. Não se difama uma pessoa, primeiro se fala com ela. Quem tem a palavra de Deus, quem é o profeta, quem é o homem e a mulher de Deus, tem que aprender a dialogar. Se você é fofoqueiro, se você é mexeriqueira, se você fala dos outros para os outros, é porque você não segue Jesus. Porque quem segue Jesus, fala com a pessoa. Quem segue Jesus, dialoga. Eu acho que tem muita gente que não gosta do diálogo, gosta de fofoca. Então a primeira coisa é essa: bota na sua cabeça, porque você vai cair no inferno. Bota na sua cabeça: eu não posso falar mal de alguém. Se alguém está mal, eu tenho que falar com ele, mas não falar dele. De novo, eu tenho que falar com ele, mas não falar
dele. Não fale das pessoas, fale com as pessoas. Discrição, segredo. É preciso ter a capacidade de dialogar a sós, em particular. Ninguém tem que ficar sabendo. Dialoga, esclarece, corrige, exorta. Segundo, Jesus disse: se esse teu irmão é teimoso, tem irmão teimoso, não tem? E não te escuta. Vamos lá, levanta a mão e fala: Senhor, ninguém me escuta. Eu falo, e não adianta nada. Comigo também acontece isso. Eu falo, mas não adianta nada. Ninguém me escuta. Se o teu irmão é teimoso, se a tua irmã é dura na queda, é dura, ela ou ele não aceita a tua opinião, não acha que você está certo de falar, não concordou com você. O que você faz? Dá um chute e fala: vai embora então, e vai se virar. Não. Se não te escuta, você chama mais uma ou duas pessoas para ir junto conversar. Sabe por quê, gente? Tem gente que gosta de objetividade, e quando vai conversar com a pessoa que está envolvida na encrenca, ela vai falar: você acha isso, mas eu acho isso. E não é verdade. Toda história tem duas versões. Tem um lado de cá e tem um lado de cá. Tem o que eu falo e tem o que os outros falam. Toda história tem isso. Tem dois lados, eu sei muito bem disso. Então precisa ter uma testemunha. Então leva outra pessoa junto, chama mais um ou dois e leva a pessoa junto para conversar. Porque Deus está quando a gente está unido. Quando a gente se reúne para dialogar, para corrigir, para conversar, Deus se manifesta. Às vezes a gente para o primeiro assunto, foi lá e conversou, não resolveu o problema, faz uma falta ter amigos para ajudar o problema. Às vezes a gente não tem amigos para ir com a gente conversar. A gente não tem quem fale com a gente. Vamos junto para conversar? Eu não vou não. Vamos junto para explicar a coisa? Eu não vou não. A gente não tem, às vezes, as pessoas para isso, né? Para conversar. Por isso que tem que ter, às vezes, reunião de família, tem que ter reunião de equipe de trabalho, tem que pôr as coisas, tem que acertar as coisas nas empresas, não pode deixar a fofoca correr. Tem que resolver com o grupo, tem que reunir o grupinho, tem que acertar as coisas. Primeiro se fala particularmente, depois se reúne o grupo para conversar. Jesus disse: quando dois ou mais se reúnem, eu estou no meio deles. Escute isso. Onde dois ou três em meu nome estiverem reunidos, então estarei no meio deles. Não fique sozinho. Quando você se reúne com mais algumas pessoas, é Jesus que está junto. A solidão é um grande perigo. Tenha sempre os seus amigos do lado para rezar e para resolver os problemas. Não resolva sozinho os problemas. Onde dois ou três em meu nome estiverem reunidos, então estarei no meio deles. Mas pode acontecer que essa pessoa é muito teimosa, ou cabeça tapada.
muito teimosa, não escuta nem os amigos, não escuta nem a família. Jesus fala, tem a terceira chance. Qual é a terceira chance? Fala para a comunidade. Jesus chama de igreja. Fala para a igreja, leva o assunto para a comunidade dos irmãos, leva para o assunto para todo o grupo, para todo o pessoal, partilha. Quem sabe a comunidade ele vai escutar, quem sabe ele vai ouvir, ela vai ouvir os amigos da fé, a comunidade de fé. É importante ter irmãos de fé, sim ou não? E os problemas se resolvem com os amigos da fé. E essa pessoa, cabeça dura, que não quis ouvir o diálogo particular, nem escutou aquela conversa do grupo, quem sabe escutará o diálogo na comunidade. Amém? Pode acontecer que mesmo assim a pessoa não escute a igreja. Jesus disse, então, trate-o como um publicano, como um pecador. Vejam, essas três coisas que Jesus estava fazendo, era para tratar os santos. Agora Jesus manda tratar como um pecador, ou seja, tira da comunidade. O que é para fazer? Tira da comunidade. Sabe por quê? Quem sabe essa pessoa vai numa outra comunidade. Às vezes a comunidade que ela está, a paróquia que ela frequenta, o grupo que ela está, não está bom para ela não se tocou ainda. É melhor às vezes entrar num outro grupo, numa outra comunidade, num outro lugar. Não é engraçado, nós temos medo de fazer isso, né? Ah, não, tem que ficar aqui, tem que ficar aqui, tem que ficar com a gente. Não, às vezes a solução do problema é ir em outra comunidade, é ir para outro lugar. Irmãs, quando tem alguma irmã aí muito cabeça dura, manda para a Bahia, manda para outro lugar. Se o teu marido é muito, muito pesado, manda para o Paraguai. Jesus disse, trata-o como pecador e tira desse meio e dá uma chance para ele. Dá uma chance para começar tudo de novo. Eu acho uma coisa extraordinária. Jesus não mandou excomungar, tirar da comunidade para jogar fora. Jesus mandou tirar fora para tratar como um pecador. Quer ver? Com quem que Jesus comia? Com os pecadores. De quem ele se aproximava? Dos pecadores. Ou seja, a pessoa precisa se encontrar com Jesus. Quando uma pessoa não se converte, quando ela não escuta, quando ela não muda, é porque ela não se encontrou com Jesus ainda. Não adianta ficar tentando, não adianta ficar insistindo, não adianta ficar brigando. Deixa que vai, deixa livre. Eu quero encerrar pedindo a você de todo o meu coração, não julgue uma pessoa, corrige-a a sós, corrige-a com os amigos, corrige na comunidade, mas em última instância, respeita e deixa livre. Deixa. Eu queria pedir a você parar de pegar no pé das pessoas. Profeta não é quem pega no pé. Profeta é quem tem a visão de Deus para aquela pessoa. Tem muita gente que é arrogante,
acha que tem que corrigir, tem que ficar pegando no pé, tem que ficar acertando tudo, tem que ficar em cima de tudo. Não. Existe um método. A correção fraterna tem um método. Vamos dizer juntos? A correção fraterna tem um método. Primeiro, todas as pessoas são irmãos. Dialogue com ela em particular. Chame outra pessoa para vir conversar junto, se precisar. Ou então leve o assunto para a comunidade. Se mesmo assim não conseguir, tire-a do meio e deixe-a livre. Feche os olhos. Jesus hoje quis nos corrigir. Ele mesmo veio aqui hoje para nos corrigir. Ele está no nosso meio para nos corrigir. Cada um de nós que veio aqui hoje não veio por acaso. Cada um de nós que está assistindo essa missa não está assistindo por acaso. É Jesus mesmo que está cuidando de nós. É Ele mesmo que quer o nosso bem. Vamos pedir a Deus o dom da profecia, para que nós sejamos anunciadores da palavra que corrige, exorta e transforma a vida das pessoas.